Bom, vamos fazer a apresentação do relatório de análise do diagrama circular, dos alunos Matheus Barros Oliveira e Magno Marinho, da professora Úrsula Rezende, da disciplina de Máquinas Elétricas. Pode passar. Bom, os objetivos dessa prática, é explicar e interpretar o diagrama circular de um motor assíncrono e explorar o software Quick Field. Pode passar. Bom, vamos à introdução teórica. Bom, o diagrama circular é uma ferramenta útil para representar e analisar o desempenho operacional das máquinas elétricas. Ele é derivado das equações fundamentais que governam o funcionamento dos motores e alternadores síncronos. O diagrama é constituído empiricamente por meio dos ensaios da máquina elétrica de indução. As correntes de ensaio vazio e de curto-circuito são utilizadas para desenhar a circunferência do diagrama, que a gente consegue ver nessa figura aqui do lado direito. Então, a gente consegue ver a circunferência e as retas que representam, por exemplo, escorregamento, rendimento, torque. Na construção do diagrama, são encontradas as perdas no ferro com valor igual à distância entre os pontos A e B. Os pontos A e B a gente consegue ver no canto inferior direito, a gente tem ali os pontos A e B, e essas perdas são constantes e independentes da carga ou velocidade de rotação do motor. Outros parâmetros, rendimento, escorregamento, perdas no cobre do estator e rotor, ângulo, fator de potência e torque máximo também são determinados pelo diagrama. Pode passar. Agora vamos para ferramentas e instrumentos utilizados, Bom, os instrumentos utilizados foram o software MATLAB, para a gente poder fazer a plotagem justamente do diagrama circular, e o software Quick Field para a gente poder visualizar as linhas de campo de um motor assíncrono. Pode passar. Agora vamos para a descrição do ensaio, com o meu colega aí, Magno Marinho. Vai lá, Magno. Então, nós vamos apresentar aqui a construção do diagrama circular a partir desses dados obtidos de ensaio a vazio, e de ensaio a curto. Nós temos aí valores de corrente, potência, tensão, valores calculados também por fase, que é a corrente inicial de partida, que é uma corrente importante para a definição e iniciar a construção do diagrama circular. A potência, é onde que nós iremos tracejar também a reta de potência, fator de potência, e o ensaio em curto, que também temos aí os valores medidos e os valores calculados por fase. Então, temos aí também o valor de corrente, perdas, tensão, resistência, e todos os outros dados obtidos no ensaio. Agora eu vou fazer essa apresentação através do software MATLAB. Esse código, esse script, na verdade, foi fornecido pela professora Úrsula com o intuito para entender melhor a construção do diagrama circular, verificar as possibilidades que são fornecidas por ele. Então, nós verificamos que é uma gama muito grande de informações que podem ser obtidas da máquina. Esse código nós fizemos algumas alterações para conseguir encontrar alguns pontos, Então, a variação de corrente de entrada foi fundamental. No final, nós iremos apresentar um gráfico de correlação entre o que se deseja encontrar, corrente de entrada versus escorregamento, rendimento, enfim. Nós vamos apresentar no final da estruturação do diagrama circular. Então, vou iniciar aqui a simulação do diagrama circular para obtermos essas retas referente ao ensaio anterior, os valores. Aqui nós temos inicialmente o ponto inicial da construção do diagrama circular, e é válido em primeiro momento dizer que identificar o eixo vertical e o eixo horizontal é importante fazer essa definição. O eixo vertical é o eixo da tensão e o eixo horizontal é o eixo da corrente. Então, a princípio, no começo, nós temos aqui o ponto de partida, que é a corrente de entrada, que é 2,25, que foi visualizado anteriormente, nos dados de ensaio. Então, nós temos também que lançar aí a corrente I' FCC,
e marcar, no caso, o ponto S. Isso para que a gente marca esse ponto? Que assim a gente vai conseguir tracejar do ponto inicial da corrente de entrada até o ponto final, que é o IFCC, no caso, aí tracejamos a linha de potência. Após a linha de potência, nós também tracejamos aqui uma linha horizontal em paralelo com a linha de corrente. Essa linha ela inicia no ponto da corrente de entrada, né, o ponto de partida aqui, o ponto A. E assim nós vamos conseguir calcular as perdas com essa orientação. Nós temos aqui agora um ponto, né, bem central à linha de potência, uma mediatriz. Esse ponto vai fazer uma ligação com a linha tracejada do ponto de partida de corrente, né? E essa linha é importante por quê? Porque a partir dela também nós conseguimos obter outras informações, como dependendo da situação nós podemos obter o torque da máquina, e esse ponto vai ser importante para a gente. Aqui nós fizemos a circunferência pegando a interseção do ponto final, né, que é o ponto IFCC, e o ponto de partida da corrente, 2,25, para que possamos determinar alguns pontos importantes da característica dessa máquina, né, como também as perdas, tanto perda no cobre, né, que nós temos aqui um ponto central K, que vai fazer aqui essa determinação das perdas no cobre, perdas no estator e as perdas livres, até que o Matheus colocou bem naquela descrição teórica anteriormente, né, que independentemente da carga que tem no motor, se ele está vazio ou se ele está com carga no eixo, nós vamos ter essas perdas livres no caso, né? Logo após nós tracejamos aqui a linha do conjugado, né, que é uma informação também importante para essa aplicação no caso, né? O conjugado ele pega os valores do conjugado produzido pelo motor que são obtidos, né? E ele faz ele traça as ordenadas correspondentes, distância entre a reta do conjugado e a circunferência, que é o ponto inicial no caso, né? No ponto A aqui. Também temos aqui a linha de escorregamento, que é um dado importante para a caracterização da máquina, né, os valores de escorregamento para cada condição de carga do motor, e são obtidos aí pela leitura direta na reta do escorregamento. Então, ou seja, né, conforme a corrente ela vai aumentando aqui, a corrente de entrada, né, ela vai aumentando, o escorregamento também, aqui a gente tem essa percepção aqui graficamente, né? E logo após também, com a variação da corrente, nós vamos perceber essa questão. Aqui nós tracejamos a linha de rendimento da máquina, nós percebemos que é um rendimento estável, né? Ele mantém-se ali na casa dos 10, em escala visual, né? Mas pode ser que depois a gente vai ter uma noção em percentual para verificar esse rendimento. Um outro dado importante que pode se obter com o diagrama circular é a linha do fator de potência. Se a gente vier diminuindo, né, trazendo essa circunferência aqui mais próxima ao ponto inicial, nós vamos ter a angulação aqui no caso, né, do fator de potência. Então é um dado de extrema importância também. Podemos perceber também que nesse ponto do diagrama circular, um ponto em comum que nós podemos notar, né, é que praticamente todas as linhas, né, de dados obtidos, igual escorregamento, fator de potência, a linha da potência, a linha do conjugado, ou elas saem do ponto de interseção com a circunferência, ou em algum momento elas se encontram com a circunferência, né? Isso aí é interessante também de se observar. Agora temos aqui também um ponto importante, que são né, dados da máquina, por exemplo, corrente de arranque. Corrente de arranque é a corrente máxima da máquina, né?
Temos também nessa reta em vermelho aqui a corrente no rotor, fazendo interseção também aqui com a circunferência tracejada, né? E temos um ponto máximo aqui de corrente que chega na linha do rendimento, né? Possivelmente corrente máxima aí da máquina. Então, pelo que foi notado aqui, são várias as informações, né? As informações principais. Faltou aqui a linha do torque, mas lembrando que é possível também fazer essa extração dessa informação do torque. Então, com o diagrama circular é possível, né, fazer todo o levantamento, todos os pontos de características da máquina, né? Então, você faz esse ensaio anterior antes de colocar a máquina em funcionamento, e quando ela está em produção você consegue prever, né, como vai ser o comportamento dessa máquina. Então aqui agora eu vou tracejar aqui agora a análise, né, do script que foi desenvolvido, uma variação de corrente de entrada de 3 a 7, para assim a gente fazer uma correlação entre os pontos obtidos com o diagrama circular. Nós podemos verificar aqui essa correlação de corrente de entrada com os outros parâmetros definidos no diagrama circular. Por exemplo, aqui a corrente induzida no rotor, né? A observação que temos aqui é de uma reta crescente, né? Conforme a corrente de entrada ela cresce, automaticamente a corrente induzida também ela aumenta. Seria interessante se tivéssemos aqui pegado uma gama maior, né, de corrente de entrada, porém acredito eu que com essa pequena fatia conseguimos também verificar esse comportamento. Aqui nós temos uma inclinação um pouco curvada, né, da correlação entre corrente de entrada com a potência absorvida da máquina. Também é uma característica interessante de ser observada. Corrente de entrada em referência ao conjugado, né, até citei anteriormente no gráfico, né, na plotagem do diagrama circular, que conforme a corrente de entrada ela cresce, lá também a gente consegue ver essa diferenciação do conjugado com a corrente de entrada. Acho essa parte muito interessante. Você consegue visualizar, né, conforme a corrente cresce. O fator de potência, ele inicia-se num ponto maior e vem caindo. Aqui, conforme eu disse, né, como foi um range pequeno de amostragem, mas conseguimos verificar aqui que ela chega num valor mínimo, né, de fator de potência, com a corrente de entrada maior, pois ela começa a crescer um pouco, né, mas acredito eu que vai até se estabilizar aqui no caso, né, para o ensaio em questão, né. Aqui o escorregamento referente à corrente de entrada, né, é bem parecido com um dos gráficos anteriores aí, a corrente induzida no rotor com a corrente de entrada. Então nós percebemos que o escorregamento cresce também conforme a corrente de entrada. E por fim nós temos o rendimento, que a gente verifica aqui que ele sai de um ponto inicial, chega até um ponto máximo de rendimento, né? E depois esse rendimento ele se estabiliza. Chega um ponto aqui que ele vai se estabilizar e isso aí acontece nas indústrias também, né? Você tem a corrente de partida com carga no eixo, lógico, né? Você tem a partida com a corrente elevada, depois conforme a corrente se estabiliza, você também consegue estabilizar o rendimento da máquina. Então, por fim, essa é a apresentação dos resultados obtidos com o script desenvolvido, né? Aqui deu para perceber todos os pontos que foram colocados, tanto corrente induzida no rotor, né, a potência absorvida, conjugado, rendimento, escorregamento, o fator de potência também pelo gráfico, deu para perceber anteriormente, né? Eu posso até rodar novamente aqui para a gente verificar, deixa eu ver se é possível aqui a gente fazer, só para a gente fazer uma comparação
bem rápido aqui, não sei se vai ser possível fazer isso, porque eu já tenho 2 abertos aqui. Ah, tá aqui, ó. Mas é que ele me tirou, né? Mas enfim, deixa eu só pegar aqui, que vai dar para mim ter uma percepção bacana também. Aqui, ó. O que nós temos aqui, tá vendo? O fator de potência, né? Ele inicia num ponto elevado e vem decrescendo, né? Conforme o aumento da corrente de entrada. Então é possível fazer essa correlação também, tanto no diagrama circular com os dados obtidos através do script gerado, né? Aqui linha do escorregamento. Conforme cresce a corrente de entrada, o escorregamento cresce. Então está bem estruturado, está bem definido e com o diagrama circular é possível também, né, verificar esses pontos em comum. Agora, né, a partir de todo esse trabalho feito aqui com o desenvolvimento do script em MATLAB, nós vamos aqui utilizar a ferramenta QuickField, né, que foi apresentado também pela professora Úrsula. Aqui nós fizemos um modelo, um layout, né, de um bobinamento de um motor, com as 3 fases plugadas. Então a gente vai fazer primeiramente aqui uma simulação com as 3 fases, depois nós vamos tirar uma fase, verificar o comportamento, né, como que essa densidade de fluxo ela atua nas bobinas do motor. Aqui nós temos aqui umas linhas de campo bem distribuídas, né, entre os polos. Né? Então é interessante notar qual que é o comportamento do campo magnético com o funcionamento da máquina em si, né? E agora, a partir desse princípio que nós pegamos aqui, fazendo com todas as fases bem equilibradas, eu vou tirar a fase A da jogada aqui para a gente fazer uma comparação, né, de como que vai ser esse ponto no caso. Só um minuto que eu vou fazer uns ajustes aqui, estou tirando a fase A. Vou resolver novamente aqui esse ponto. Aqui nós podemos perceber que já estou sem uma das fases, então nós vamos verificar como que vai ser esse comportamento, né, com as linhas de campo. Matheus, você quer falar um pouco sobre essa parte também, ou pode prosseguir aqui? Pode prosseguir aí, Marco. Não, show de bola. Aqui nós podemos verificar, né, que conforme a perda de uma das fases, nós temos uma densidade de campo maior atuando nos 2 terminais aqui, no caso, né, tanto no B quanto no C. Se tirarmos ainda mais uma fase, né, nós podemos ter uma densidade de campo ainda maior em um dos pontos, né. Vamos tirar mais uma fase aqui para a gente fazer mais esse teste. Acho que esse comportamento é interessante de se observar, porque nunca se sabe, né, na indústria como que se pede uma fase, qual que é o comportamento da máquina no momento. Essa máquina ela tem um desgaste maior, não tem, né? Então assim, esses são levantamentos válidos a se fazer. Então aqui com duas, por exemplo, sem 2 fases, o que pode mostrar para a gente aqui? Que não está tendo rotação, né? Não está tendo movimentação das linhas de campo no movimento circular. Ela só está em paralelo aqui, no caso, de um polo, no caso, né? Entre 2 terminais aqui, densidade de campo mínima aqui nas extremidades. Então, praticamente aqui a máquina nem está girando. Então, isso é um dos pontos também interessantes, né, que pode se observar com esse software QuickField. E o outro ponto também que podemos fazer aqui agora, nós podemos ainda zerar, perdeu todas as fases, ou perdeu só mais, por exemplo, uma das extremidades aqui. Eu não fiz esse teste ainda, mas podemos fazer aqui agora.
Aí é que nem circulação de campo tem mais, né? Podemos aqui vir aqui e fazer um outro teste, né? Que uma das pontas aqui tanto da fase A, fase C aqui. Vamos ver qual será o comportamento para essa também. Nós temos uma densidade de campo centralizado nas extremidades, porém, sem movimentação alguma do campo girante. Então, essa foi a simulação que fizemos, tanto com o MATLAB e o QuickField. Acredito eu que tenhamos chegado ao resultado, né, que foi esperado, tanto pela professora quanto por mim, pelo Matheus, né? Então, quero deixar a palavra com o Matheus aí, às vezes, para fazer uma colocação final. São softwares imprescindíveis hoje né, tanto para simulação quanto para atuação no ambiente industrial também. Bom, né, e igual o Magno falou aí mesmo, né, eu vou reforçar, né, a importância da utilização dos softwares de simulação, né, e de softwares matemáticos para você poder fazer, né, uma simulação, você poder fazer, né, a modelagem de um sistema virtualmente para você poder ver o funcionamento dele sem necessariamente precisar estar com ele funcionando em campo, né, porque aí você ganha, né, em segurança, em agilidade nos processos e nos projetos. Então, assim, essas são ferramentas assim, imprescindíveis, né, que necessárias, né, no dia a dia do engenheiro e que a gente teve a oportunidade de explorar e através delas ter um entendimento maior de um funcionamento de um motor. Então é isso aí. Finalizamos então. No mais, meus Obrigado a agradecimentos, todos. obrigado. Valeu. Valeu.